Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal Murilo Critica aí, da página Murilo Critica. E hoje estamos aqui para mais uma crítica, para mais um vídeo, então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página no Instagram. Bom, a crítica de hoje é do filme Rebel Moon, ou Lua Rebelde, como preferirem, parte 1, A Menina do Fogo, tá? Antes de mais nada, eu vou dizer que esse filme é injustiçado, mas ao mesmo tempo ele tem seus vários defeitos e tem pontos positivos. Enfim, é um filme polêmico. Eu acho que é o filme mais polêmico que eu vou criticar provavelmente esse ano é Rebel Moon. Primeira coisa que eu vou dizer sobre o filme é que o filme é dirigido por Zack Snyder, tá? Só aí um povo já se revolta. Tem os inúmeros haters do Zack Snyder por causa que ele estragou a DC e um monte de coisa em que slow motion do Zack Snyder. Calma. Muita calma nessa hora. Pois o filme Rebel Moon é um filme mediano. Não é o ápice da bondade, né? E não é a pior coisa do mundo. Antes de mais nada, eu falo isso, né? Antes de mais nada. O filme ele se estabelece na média, tá? Ele não é um horror estrondoso, ele não é um excepcional filme, mas é um filme em que muitas controvérsias tem aqui. Vamos lá, primeiramente é um filme do Zack Snyder com 2 horas e 14 minutos de duração. Problema. Eu já digo que é um problema porque a gente vai para o primeiro ponto negativo do filme, que é o desenvolvimento de personagem, que não existe. Ah, mas por quê? Porque o Zack Snyder, eu que conheço um pouco do trabalho dele, eu sei que em 2 horas e 14 minutos ele não vai desenvolver nenhum personagem. E é o que aconteceu aqui. Ele não conseguiu desenvolver nenhum personagem. E é culpa dele também, por não ter desenvolvido nenhum personagem. O foco dele foi transitar entre lugares, entre cenários e apresentar uma versão de Star Wars, né? Aí eu me pergunto, se a Disney cancelou automaticamente esse filme, que seria propriamente do universo Star Wars, eu acho que ela tinha um motivo, né? Já vemos aqui em parte o porquê dos motivos. Zack Snyder queria explorar os cenários, ele queria explorar os planetas. E ao mesmo tempo, quando ele fez isso, e que os cenários de certa forma são muito belos, tá? Alguns momentos o declive de CGI é gigante, tá? É gigante, eu digo que, meu Deus do céu, que coisa horrível que eu estou vendo na minha tela. Porém, na maioria das vezes, o CGI é convincente, tá? Ele é bonito, ele é belo, a estrutura dos cenários é legal, é show de bola. O problema tá que, se focar somente nisso, tu se esquece dos personagens. E aí é que tá. Ele se esqueceu dos personagens. A narrativa toda é que o mundo mãe, que é o império do Star Wars, basicamente, se for levar em consideração, invadiu uma lua, entre aspas, que é um planeta, no caso se chama Lua, e os habitantes de lá, no caso, um habitante de lá, a Cora, era uma filha de filha de um dos generais do mundo mãe, tá? Não era, ela é, no caso, filha de um dos generais. E no meio disso tudo, tá? Nessa loucura narrativa, a gente vai ter com que ela se revolte contra esse mundo mãe, no caso, e procure aliados ao longo do filme todo para se juntar a ela para criar um exército poderosíssimo para lutar em armas contra o mundo mãe. A narrativa é básica, é simples e é batida, no caso. É uma coisa que a gente já viu e a gente sabe que numa parte 1 vai terminar daquele jeito, no caso. E quando ela vai reunindo cada um dos membros da equipe, não tem em nenhum momento assim um aprofundamento na história de quem ela está recrutando. Ela só está recrutando porque ou ele foi ex-general do Mundo Mãe, ou o Mundo Mãe fez alguma coisa com ele, e é explicado em diálogos assim em 5 minutos. Ou seja,
O que deu pra mim me entender é que o Zack Snyder ele não se importa com seus personagens. A única importância que se deu verdadeiramente, que foi explorado ao longo de quase todo o filme, foi com a protagonista, a Cora. Porque é ela em que se dá todo o enfoque do filme, é ela que é a grandiosa, tudo mais, a gente sabe disso. A gente tá sabendo disso. E o desenvolvimento dela no filme é muito bom, é muito positivo, é legal. Mas e o resto? A gente não se importa com nenhum outro personagem que não seja ela. E olha lá, eu nem sei se eu me importo tanto com ela. Mas, assim, se tu for analisar o filme, o personagem mais apegado que tu tem é com a protagonista. Só. E o resto do elenco tá ali, assim a nada. Pois é, né? Tá ali a nada. Tem tantos nomes nessa lista, tá? Inclusive o Digimon Holson, que é um baita ator e que, tipo, tem uma atuação incrível. Ele ficou, assim, deixado de escanteio. Eu fiquei assim, como assim? Deixaram ele de escanteio? Enfim, né? A gente entende que tudo isso em 2 horas e 14 minutos é difícil de desenvolver? É. Mas aí é que tá. Devia-se ter muito tempo a mais de duração. Esse filme devia ter umas 3 horas. Ah, mas eu ia cansar, meu Deus do céu, não ia dar certo. Mas se tivesse 3 horas com desenvolvimento de personagem e não tanto enfoque em cenário, garanto pra vocês que esse filme ia ser muito melhor do que ele é. Mas não foi isso que aconteceu. Zack Snyder, ele mais uma vez bate na tecla de lançar a versão do diretor, que é uma coisa que eu odeio bastante dele. Que ele lança lança um filme incompleto e depois lança as DLC pro povo ver. Como assim, meu? Te liga. A única exceção foi o Snyder Cut, justamente porque ele teve que sair do projeto, tá? E garanto pra vocês, se ele tivesse feito o filme de 2017 completo, ele ia lançar as DLC também da Liga da Justiça. Então não se engane, não pense. Zack Snyder é um grande diretor? Aí vocês me perguntam. Mais ou menos. Ele fez muitos filmes bons, como propriamente o Snyder Cut e o Army of the Dead. Só que esse filme aqui não é a praia do caso dele, né? Não é o filme ideal dele. Pra mim, as maiores falhas desse filme é o desenvolvimento de personagens. Aí vocês vão lá. Vocês devem estar reclamando. Ah, o slow motion. Esse filme tem muito slow motion. Meu Deus, eu tive que acelerar pra ver o filme melhor. Gente, eu particularmente, eu acho que eu sou a única pessoa desse mundo, assim, que gosta dos slow motion do Zack Snyder. Eu gosto. Ah, meu Deus, mas é lento demais. É enjoativo, cansa. Eu, no caso, gosto porque eu consigo ver as expressões dos personagens. É ali que eu entendo um pouco dos personagens. É ali que eu entendo cada elemento da atuação de cada um. É nos slow motion. Não adianta. Eu curto. Tá? E ressalva ainda mais as cenas de ação. Digam o que quiser. Mas as cenas de ação parecem ficar mais objetivas no sentido de que a exaltação do próprio cenário em si e da importância dos elementos do mesmo fazem-se importantes e é uma ressalva. E é uma coisa de se elaborar. É uma coisa preciosa em que outros diretores não têm. E também, querendo ou não, essas reclamações que fazem muito do slow motion são por conta da geração rápida. Da geração em que vê vídeos apenas de 2 minutos, da geração em que fica só em TikTok, em Kawaii, olhando videozinho rápido e que legal. Uma adrenalina instantânea, vamos dizer assim, que quer tudo rápido, que quer tudo pra ontem. Zack Snyder, ele vai contra isso, tá? E é uma das coisas que eu mais gosto do próprio diretor, de que ele vai contra os parâmetros atuais de ser rápido, de ser claro e objetivo todas as vezes. E pra mim, nesse sentido, se olhar somente desse entorno, pra mim ele foi essencial nesse filme.
Porém, como eu disse, o desenvolvimento de personagens ficou em falta. E pra mim é uma coisa muito prejudicial. Porque a gente quer se importar com a história, a gente quer se importar com os personagens, a gente quer se importar com todos os acontecimentos principais, mas não é isso que acontece. E isso pra mim é um problema, tá? Como eu já falei antes, em efeitos especiais, a maioria deles está bom. Em alguns cenários, principalmente quando está na Lua Rebelde, logo no início do filme tu vai perceber, meu Deus, é sério que eu tô vendo isso? Esse CGI aí, meu Deus, é tenebroso. Em alguns momentos chega a ser mesmo tenebroso, tá? Assistir esses efeitos especiais, né? Aí eu fiquei, tá difícil. Convenhamos. Tem cenas, ao contrário, né, desse jeito, tem cenas muito boas, como aquela do animal com asas que parece um hipogrifo e que eu gostei bastante de todo aquele arco quando estão recrutando aquele personagem específico. Só que mesmo assim a gente não tem o desenvolvimento do personagem ali, mas a gente tem a cena belíssima que é ele que monta naquele hipogrifo e faz um espetáculo visual. Aquilo dali pra mim é o ponto mais alto do filme inteiro, é aquela cena. Ah, mas aquela cena não tem importância nenhuma pro todo o desenvolvimento do filme. De fato. Mas tá ali porque, como eu disse, o Zack Snyder ele queria ressaltar muito o cenário dele nesse filme. E isso foi um dos pontos em que ao mesmo tempo ajudou a não cair tanto a nota do filme, mas ao mesmo tempo prejudicou tanto de não ter um desenvolvimento próprio, não ter um tempo para os seus personagens. E é isso uma coisa que eu xingo o Zack Snyder nesse filme, porque esse filme, se fosse para ser desse estilo, deveria ter muito mais tempo de duração. Ah, meu Deus, mas eu não ia aguentar ficar tanto tempo numa tela. Mas pro filme propriamente ser bom, e de ter todos os elementos explicados, e de ter a própria mitologia também de Rebel Moon, que é uma mitologia muito boa, esse filme deveria ter no mínimo umas 3 horas, né? O que pra mim foi o principal problema também do próprio filme, né? A duração dele. Sendo assim, eu dou uma nota 7 para esse filme. É melhor, sim, do que vários outros aí que falam. Não é tão ruim quanto falam. Tem cenas visuais muito boas. Tem ali a protagonista presente. Eu particularmente gostei das cenas de ação em plano sequência de slow motion, né? Então sim, eu creio que uma nota 7 para esse filme está mais do que ideal. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!